Eu tenho certeza que se você fizer essas coisas e seguir esses passos, seu 2026 será muito melhor e extraordinário, muito mais do que foi 2025. Gente, nesse vídeo eu quero que você abra o seu coração para você entender essa verdade e eu tenho certeza que essa verdade vai fazer você ter um 2026 muito melhor do que foi 2025, muito mais produtivo, muito mais abençoado, muito bem mais gasto e muito mais vivido, porque o que Deus tem para sua vida vai muito mais além do que você viveu em 2025. Mas preste atenção, eu sei que você já sabe o que eu vou dizer aqui, que para que você tenha um 2026 é necessário algumas coisas, porque quantas vezes nós planejamos tantas coisas, né? Ao final de 2025 ou ao final de cada ano, a gente começa a fazer metas e eu vou emagrecer, e eu vou tomar banho gelado, e eu vou fazer academia, e eu vou fazer tantas coisas, eu vou ler a Bíblia inteira, eu vou fazer, e a gente começa com aquela empolgação e tal, e eu vou fazer tudo. E quando a gente chega na metade para o final do ano, a gente vê que a gente não conseguiu metade daquilo que a gente foi empolgado em fazer. Então, o que nós precisamos entender é que muito mais do que empolgação, nós precisamos nos focar realmente naquilo que é necessário fazer. Nós não conseguimos ganhar o mundo, mas nós conseguimos colocar prioridades para que a gente consiga cumprir e executar realmente essas prioridades. Existem coisas que, na verdade, são obrigatoriedade, são coisas que são prioridades, mas que ao longo do tempo a gente vai se perdendo com as atrações, as atividades do dia a dia e nós vamos deixando de lado aquilo que nós colocamos como prioridade. É por isso que hoje eu estou aqui para dizer para você que a maior prioridade que você precisa ter no seu 2026 é começar um ano diferente e esse ano ele precisa colocar Deus como prioridade. Mas por que Deus? Não pare, não tire esse vídeo, porque você vai entender e você vai progredir muito mais nesse ano de 2026 com aquilo que eu vou te falar. Quantas vezes nós gastamos tanto tempo planejando e a gente, sem perceber, começa a depositar a confiança nas nossas próprias mãos, na força do nosso braço. Enquanto a Bíblia vai nos ensinar que Deus, Ele como nosso Pai, Deus quem nos ama, ela mesmo diz, a Bíblia fala que qual é o pai, né? Se nós que somos pais, queremos dar boas coisas aos nossos filhos, se o nosso filho nos pede um pão, a gente não vai dar uma pedra, né? A gente não vai dar coisas diferentes do que ele pediu ou coisas ruins. Quanto mais o nosso Pai Celestial, ele tem coisas maravilhosas, grandiosas e eternas para nos dar. É isso que eu quero que você entenda, sabe? Às vezes a gente planeja tanto com a força do nosso braço, achando que nem precisamos de Deus porque o nosso plano é extraordinário. Mas, gente, se nós não dependermos da força do Senhor, da força de Deus para nós, a gente vai ver que nós não vamos avançar muito. Por quê? Porque o homem que confia na própria força, na força do seu braço, ele imagina ou pensa que não vai ter contratempos, não vai ter pedras no caminho, não vai ter obstáculos, quando na verdade no meio do caminho existem muitos obstáculos. E esses obstáculos, existem obstáculos que é só com um poder sobrenatural para que a gente possa transpassar. E é onde entra a força de Deus para nós. O plano de Deus, ele é muito maior, é muito mais valioso e necessário para nós convidarmos Deus para os nossos planos, para as nossas metas, sabe? Para que Deus nos oriente a planejar realmente o ano de 2026, seguir as direções de Deus, porque a gente está imaginando e planejando. Deus, ele já tem algo pronto lá na frente. O que a gente ainda é planejamento para nós, ele tem algo concreto já pronto. Então, o que eu quero dizer é que nós perderíamos muito tempo planejando por nós mesmos e pouco resultado. Mas quando nós nos entregamos ao Senhor e a gente chama Jesus para o nosso projeto, a gente economiza muito tempo e
na verdade, temos a probabilidade ou praticamente a certeza de viver tudo aquilo que nós planejamos com Deus. Por quê? Porque Ele, sabendo do futuro, Ele já sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, Ele sabe o que nós podemos viver, o que nós vamos viver. Então, pensa comigo, quão gostoso é quando nós chamamos Jesus para planejar com a gente, porque Ele vai dar a planta já pronta e o projeto já pronto, de coisas que nós vamos realmente viver. Mas olha o que a Bíblia diz. A Bíblia, ela fala em Mateus, no capítulo 6, lá no versículo 33, dizendo assim, isso é realmente é muito mais que um conselho, é uma direção de Deus pra gente. Ó, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas veja bem, quando nós planejamos as coisas, nós planejamos no intuito de ter o quê? Muitos de nós nós queremos bens, riquezas, ter o que comer, ter o que vestir, ter onde dormir, nós queremos ter mais coisas e sonhamos com muito mais, não é? Essas coisas que a gente busca? Pois bem, a Bíblia, antes de nós nascermos, ela já deixou a lição pra gente, porque ela já sabia que a gente ia querer tudo isso e que nós viveríamos essas coisas. E hoje, no mundo de tanta competição, de tanta comparação, meu Deus, se a gente tem pouca coisa ou se a gente acabou de conquistar alguma coisa, daqui a pouco o que a gente acabou de conquistar já é passado, porque outra pessoa já tem algo maior e melhor. Então a gente fica sempre nessa correria, na busca por coisas melhor que o outro. Isso é terrível, gente. Nós precisamos sair dessa armadilha. Em nome de Jesus, nós não podemos viver nessa armadilha. Nós precisamos entender e querer viver os projetos de Deus para nós, que é diferente do nosso colega do nosso lado. Ele vai viver uma coisa e nós viveremos outra. Por que que eu estou falando isso? Porque eu já ouvi pessoas dizerem assim, vê algo na rede social e fala, nossa, fulano fez isso, eu preciso fazer, nossa, eu não posso ficar sem fazer. O sangue de Jesus tem poder, gente. Nós não podemos viver dessa forma. Nós precisamos entender que o que é para o nosso colega é para o nosso colega. O que é para nós, Deus vai trazer para nós, ou Ele vai nos dar força para que a gente conquiste. Mas veja bem, o porquê aqui está dizendo, busque primeiro o reino de Deus. Isso aqui quer dizer que nós precisamos colocar adiante de nós ou estarmos ocupados com aquilo que é prioridade. A gente precisa gastar esforço realmente em buscar primeiro a Deus, porque como eu disse, Ele já sabe do futuro. Para que eu gastaria tanto tempo planejando de mim mesmo, sem convidá-lo para essa conversa, sendo que Ele já sabe e tem tudo planejado? Porque a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A minha sendo imperfeita, eu seria tão inocente a ponto de querer só a minha? Então nós precisamos entender que aquele que tem o plano perfeito, ele já tem tudo preparado para você. Então o que você precisa gastar é tempo com Ele, é tempo com a vontade de Deus, com o Senhor, para ter essa intimidade de ouvir a voz de Deus e ter o reino como prioridade, que as demais coisas, e quais são as coisas? Aqui na Bíblia fala estas coisas. E quais são estas coisas? Nos versículos anteriores diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo quanto à vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Olha isso. O que o Senhor nos ensina? Busque primeiro a mim, porque eu sei tudo o que vocês precisam. Se até as aves não trabalham e eu alimento todas elas, os lírios do campo, aqui mesmo diz, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu melhor do que qualquer lírio do campo. Que hoje está aqui, amanhã já nem existe mais. Esse é o cuidado de Deus para nós.
Entenda, para que o seu 2026 seja diferente, seja mais produtivo e você viva muito mais coisas, você viva o extraordinário de Deus para você, você precisa se atentar em buscar primeiro o reino de Deus do que qualquer outra coisa. Eu não estou pedindo para você ser religioso, não. Eu estou te pedindo para você ter um relacionamento com Deus, porque através desse relacionamento com Deus, imagina, gente, nós termos como amigo, como pai, o dono do mundo, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, que tem tudo no controle das suas mãos. Gente, pelo amor de Deus, esse 2026 precisa ser diferente. Você precisa entender isso. Você vai ver que você vai produzir mais, você vai progredir mais, você vai viver coisas extraordinárias, porque esse é o desejo de Deus para nós. O desejo de nos relacionarmos com Ele e viver o que realmente faz parte dos planos de Deus para Ele. Porque tudo que a gente planeja, mas que não faz parte do desejo de Deus para nós, e nisso não tem para onde correr. O ser humano, ele busca algo para o seu interior, ele busca um ser maior e nós sabemos biblicamente que esse ser que nós procuramos é Jesus, ele se encaixa perfeitamente aqui dentro e dentro de você. Então, gente, que em 2026, você tenha isso no seu coração. O que eu preciso é buscar primeiro o reino, porque eu vou estar buscando a resposta para a minha vida de alguém que já tem para me dar, de alguém que já sabe tudo o que vai acontecer, porque eu gastaria tempo planejando de mim mesmo. Não, eu preciso buscar a orientação daquele que já sabe de todas as coisas. Então você entendeu, né? Esse ano de 2026, o que nós precisamos é nos voltar para Jesus. E Ele está nos esperando de braços abertos. Não pense que você não é amado, não pense que você não é querido, não pense que outras pessoas têm uma ligação com Deus maior que você. Pode existir sim, porque esses já estão nisso que nós estamos falando, buscando o reino de Deus. Agora, se você se dedicar ao Senhor, ter um relacionamento com Ele, buscar o reino de Deus, você também vai ter essa ligação íntima com Ele e você viverá tudo o que Ele preparou para você viver em 2026. O que você precisa é despertar para essa verdade. E eu tenho certeza que se você despertar para essa verdade, gente, vocês vão ser muito mais produtivo, muito mais abençoado, muito mais feliz, porque Jesus vai estar na tua vida, Jesus vai estar na tua casa, Ele vai ser o centro de tudo e não há nada mais perfeito e maravilhoso do que Jesus sendo o centro do nosso ser e do nosso lar. E eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai ser muito abençoado nesse ano de 2026 e você vai viver coisas extraordinárias. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua família, que esse ano de 2026 a presença do Senhor esteja sobre cada um de vocês. E escreva aqui, eu recebo essa palavra e eu vou ter fé para acreditar que essas coisas vão se cumprir. Eu vou me esforçar para viver em Deus, para Deus e buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui para que você fique por dentro de tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando e ministrando aos nossos corações, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.